Deus Anubis. Quem é Deus Anubis? Qual é a sua função, sua história? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolação, o Deus Anubis é um deus aí da mitologia egípcia que tem por função aí guiar as almas das pessoas depois da morte. Ele também tinha a função de proteger os corpos das pessoas, que eu vou explicar mais para frente, porque essa é uma importante função na mitologia egípcia. Vamos lá do começo. Anubis é classificada aí como uma divindade egípcia dos mortos e da mumificação, tá? Mas por que dos mortos e da mumificação? Ele é deus dos mortos, pois ele guiava as almas dos mortos para a vida depois da morte. Mas também porque ele é considerado o deus da mumificação, porque era ele que cuidava aí e protegia o corpo físico das pessoas depois da morte. Mas por que ele protegia o corpo físico das pessoas depois da morte? Se era o espírito que é mais importante. É porque na mitologia egípcia eles acreditavam bastante que para a alma tiver uma boa saúde, para a alma ficar ótima, para a alma da pessoa ficar bem depois da morte, o corpo físico da pessoa precisa estar em ótimas condições. Por isso que eles mumificavam ali bem, preservava muito o corpo físico das pessoas, porque eles tinham essa crença de que se o corpo físico estiver bem, a alma da pessoa também vai ficar bem. Então Anubis, ele era responsável por guiar os espíritos das pessoas depois da morte, e também é ele que cuidava dos corpos ali, protegia os corpos aí das pessoas, mesmo depois que eles desencarnaram, morreram, é ele que cuidava, porque, novamente, ele protegia os corpos físicos das pessoas, porque na mitologia egípcia acreditavam-se que para a alma da pessoa ficar com um estado saudável, com uma boa saúde, uma boa aparência, o corpo físico da pessoa tem que estar em boa aparência também. Por isso, novamente, essa questão da mumificação, que eles preservavam muito os corpos aí no Antigo Egito. Então, por isso essa crença, tá? Para quem não sabe, essa é a curiosidade aí. Por que eles faziam tanto isso, tá bom? Continuando aqui, o Anubis, ele é filho de Osíris e Néfitis, tá bom? O Anubis é filho de Osíris e Néfitis. O Néfitis e Ísis e Osíris são todos irmãos, são três irmãos. Osíris, Ísis e Néfitis são todos três irmãos, ok? Eu li um livro sobre a sacerdotisa da deusa Ísis, é um livro muito interessante, tá? Não me lembro o nome de cabeça do livro, mas esse livro ele conta que o Osíris, ele foi meio que traído, na verdade ele meio que traiu a deusa Ísis, tá? Mas não foi uma traição assim por maldade, na verdade a Ísis, a deusa Ísis, ela tem uma irmã gêmea que se chama aqui a Néfitis, tá bom? E nesse livro sobre a deusa Ísis, da sacerdotisa de deusa Ísis que escreveu esse livro, tá bom? Ela contou uma parte que a Néfitis que enganou o Osíris, já que o Osíris era casado com Ísis, e a Ísis é a irmã gêmea idêntica de Néfitis. E nisso que aconteceu, a Néfitis pegou e fingiu ser a deusa Ísis e pegou e tique-tique-tique, deu uns beijinhos aí, uns namorinhos com Osíris, e nisso nasceu o deus Anubis. Conta nesse livro da sacerdotisa da deusa Ísis que o Osíris e a Néfitis abandonaram Anubis, entende? Jogaram fora Anubis. Ah, ele é um filho ali de traição, não vai querer ele não, ninguém vai querer ele não. Só que a deusa Ísis, vendo isso, ela pegou e adotou o Anubis como seu filho, entende? Eles jogaram fora, abandonaram ali, porque são filhos de casa fora do casamento. Ah, isso aí não vai dar ruim, isso só vai dar ruim pra mim se eu assumir ele como filho. Daí os dois, vamos jogar ele fora, vamos jogar ele fora. Aí jogou Anubis fora, só que a deusa Ísis viu e adotou ele como se fosse um filho dele, tá? Isso é uma das versões da história, tá? Tem várias outras versões aqui sobre a história do deus Anubis, tá? Só que eu tô trazendo esse livro da sacerdotisa da deusa Ísis, que eu achei um livro bastante interessante essa versão da história. Tem outras versões da história, mas eu tô trazendo aqui para vocês a que eu achei mais interessante
da onde eu estudei e pesquisei bastante. É algo muito interessante sobre isso, ok? Vamos lá. Já falamos do papel dele na mumificação. Ah, por que que ele tinha essa cabeça aí de chacal, né? Por que que ele tinha essa cabeça aí de chacal em si? Ele basicamente aí é associado aí como deus do submundo, entende? O deus do submundo, o deus dos mortos aí, e nisso era associado essa cabeça aí de chacal. Nesse livro aí que eu li sobre a sacerdotisa de Ísis, tá? Não me lembro o nome do livro agora, me perdoem. Faz um tempo que eu li esse livro. Conta que a referência dele ter essa cabeça de chacal, né, cabeça meio que uma cabeça de cachorro em si, era para espantar ladrões de túmulos, tá? Porque tinha muita saqueação de túmulo no Antigo Egito por conta das riquezas que eles eram enterrados, tá? Para quem não sabe, no Antigo Egito as pessoas eram enterradas com muita riqueza, porque eles acreditavam que isso se levava depois da morte, tá? As riquezas, os ouros, era levado tudo depois da morte. Tinha muita saqueação, muito roubo de ladrões nesses túmulos. E por isso, nesse livro conta que o Anubis tinha essa cabeça assim de cachorro, meio que para amedrontar esses ladrões, enfim, tá bom? Além disso, tinha essa cabeça meio de cachorro, meio de lobo, assim, de chacal, mais ou menos isso, tá? Também por conta de animais, tinha relatos de animais que atacavam túmulos em si para comer a carne dos cadáveres. Aí nisso que acontece, por ele ter essa aparência, de certa forma ele assustava e amedrontava esses animais e os ladrões aí também. Olha que interessante sobre isso, tá bom? E como que era feito, né, o julgamento de Anubis, né? Como que era feito o julgamento de Anubis, onde ele pesava o coração da pessoa junto com uma pena. É interessante falar que essa pena é uma pena da deusa Mati, que na mitologia egípcia é a deusa aí da verdade, da justiça. E nisso ele pegava e colocava, ele tirava o coração do espírito da pessoa, tirava e colocava aqui a pena de um lado e o coração do outro. Essa pena representava a deusa Mati, que era a deusa da verdade e da justiça. Se a pena pesasse mais do que o coração da pessoa, significa que o coração da pessoa era puro, ela viveu uma vida digna e tem direito aí à vida após morte em paraísos, em lugares bonitos. Mas pelo contrário, se o coração que pesasse mais do que a pena, e nisso era julgado que a pessoa foi uma pessoa muito ruim, muito cruel nessa vida. É importante ressaltar que essa pena, novamente, era a pena da deusa Mati, que era a deusa da justiça, a deusa aí da verdade. Olha que interessante ressaltar isso aí para vocês, ok? Caso contrário, se o coração pesasse mais do que a pena, a alma da pessoa era devorado por um monstro. E pronto, simplesmente o espírito da pessoa desintegrava, não existia mais, não existia mais nada da pessoa, entende? Tem gente que faz comparação, que o espírito da pessoa vai para um limbo, vai para o umbral, algo assim do tipo. Mas vai saber em si, mas a real aí que muitos contam dessa história é que quando esse monstro devorava o espírito da pessoa, o espírito deixava de existir. Mas claro que existem outras e outras versões que podem supor que ele ia para o limbo, para o umbral ou para alguma outra dimensão sofrer, pagar por seus pecados, enfim. Ok? E para finalizar esse vídeo, eu quero contar a minha experiência com o deus Anubis, tá? Não cheguei a cultuar ele nem nada, mas ele já apareceu algumas vezes para mim, a gente já teve algumas interações. Para quem não sabe, eu sigo a deusa Ísis, né? Não sei se dá para ver a estátua, mas tem aqui a estátua da deusa Ísis, eu sigo a deusa Ísis. E na maioria das vezes, quando a deusa Ísis aparece para mim, vem para mim, ela sempre está mais ou menos acompanhada com o deus Anubis. O Anubis veio assim, vem meio que acompanhado com ela. E o Anubis, pelo menos para mim, como que é a aparência dele, tá? Como que eu vi a aparência dele no mundo espiritual através de projeções astrais.
Ele não é forte e musculoso não, tá? Tem muitas artes de desenho que mostram o Anubis muito forte, muito musculoso, mas pelo menos para mim ele não era isso aí não. Ele era um cachorro mais magrelo, magrelo, tá? Era um cachorro assim bem magrelo. É tipo assim, imagina como se fosse um cachorro humanoide, sabe? Não tem aquele deus da destruição, o Bills de Dragon Ball, né? Sabe o Bills de Dragon Ball, o deus da destruição? Pra quem não sabe, pesquisa assim, Dragon Ball Bills, pesquisa. Era igual isso, só que ele era de cor preta, tá? Ele era de cor tudo preta. Pesquisem no Google, para quem não sabe. Bills Dragon Ball. É Bills, Dragon Ball. Era igual isso, só que era tudo preto e era muito mais magrelo do que o Bills, entende? Era bem magrelo, assim, ele era alto também. Eu sempre vejo ele dessa forma quando ele se apresenta para mim em projeção astral. E ele sempre aparenta para mim com um olhar de julgador, ele sempre tá meio que me julgando, meio que observando. Eu me sinto desconfortável quando ele aparece para mim. Parece que ele sempre tá me julgando por alguma atitude minha, por alguma coisa que eu faço. Ele sempre tá ali me julgando, tá? Então eu me sinto muito desconfortável quando ele aparece. Teve uma vez que a deusa Isis precisou mandar um recado para mim, só que ela não pôde vir, não pôde comparecer, mandou o Anubis vir no lugar dela. Eu senti totalmente que ele veio assim no lugar dela passar um recado. Tá? Mas na maioria das vezes sempre me sinto julgado por ele, sempre parece que é um teste que ele tá me julgando, me observando. Enfim, tá bom? Não gosto muito, tá? Mas ver a presença dele é algo assim legal. Eu nunca imaginaria ver o Deus Anubis, mas resumidamente é um cara. Imagina lá, como eu falei pra vocês, pesquise no Google Bills de Dragon Ball, só que ele é de cor preta, é um cachorro igualzinho o Bills, só que tudo de cor preta, só que é bem mais magrelo, magrelo. É um cachorro bem magrelo. Sabe aqueles cachorros de rua magrelo, só tem puro osso assim? Era assim, entende? Magrelo. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aí gostado. Curta e siga para mais, tá? Se gosta de conteúdos como este. Para quem não sabe, tá? Eu sou terapeuta holístico, faço leituras de cartas tarô, cigano, leituras de vidas passadas, mapa astrológico, mapa numerológico e outros atendimentos holísticos. Quem tiver interesse em consultar comigo no particular, o meu contato, meu número tá no meu perfil. É só me chamar lá para um atendimento, tá bom? E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp onde eu dou atendimento na caridade, todo dia 1 e todo dia 20, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu dou vários atendimentos na caridade também, e tem dicas de banhos e simpatias que eu coloco lá no grupo, e tem promoções e descontos exclusivos para vocês, tá bom? Um beijão, pessoal. Dúvidas ou sugestões de vídeos, deixa nos comentários. Muito obrigado, viu? E me siga nas redes sociais, tá? Que eu falo bastante aí nas outras redes sociais sobre espiritualidade. Um beijão e fiquem com Deus.